Olá, boa noite. Bom, vamos lá então nas nossas aulas, né, dentro do primeiro módulo de técnica em administração, as nossas aulas aí de planejamento empresarial, né, do dia de hoje, dia 10/8, tá? Nós estávamos vendo na última aula, né, nas últimas aulas, nós vimos um pouco, como eu disse para vocês, eu ia fazer como aqueles filmes, né, ou livros que começam de trás para frente, né? Então nós vimos um pouco das perspectivas em relação às empresas, ao planejamento empresarial, à administração como um todo, né? Algumas perspectivas, algumas situações que nós já estamos vivendo e que podemos viver. E agora nós vamos entrar um pouquinho no histórico, né? No histórico de tudo que surgiu em torno da administração como a gente conhece hoje, né? Então aí espero que vocês aproveitem, gostem, né? E que a gente possa aí ter uma excelente aula aí no dia de hoje, tá? Então, como eu disse para vocês, nós estamos vendo, né, lá as situações atuais da administração e tal, mas nós precisamos entender um pouquinho como que nós chegamos a essa situação, como nós estamos aqui, chegamos até aqui, né? Então aí tem uma cronologia dos principais eventos desde lá dos primórdios da administração, né? Como que era tratada essa questão de administrar, né? Aquelas empresas ou aquelas atividades lá antigamente. 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios criaram já entenderam que existia uma necessidade de planejar, organizar e controlar, né? Então lá os egípcios lá já entenderam que para que algo desse certo ou desse os resultados esperados, havia essa necessidade de planejamento, de organização e de controlar aquilo que seria feito. Em 2600 a.C., os próprios egípcios começaram a desenvolver a descentralização nas organizações, né? Olha aí, né? Às vezes a gente ouve tantas reportagens, tantos documentários, né, falando desses povos que eram esclarecidos e a prova está aqui, né? Lá em 2600 anos antes de Cristo, já existia aí os egípcios pensando na descentralização dentro das organizações, ou seja, o que é descentralizar? Dividir o poder, né? Cada um cuidar, ter poder de definição, de decisão dentro do seu espaço, né? Aí em 2000 anos, os próprios egípcios descobriram a necessidade de ordens escritas, uso de consultoria e de staff. Olha que interessante, né? Então, a gente, logo na sequência, nós vamos ver aquilo que é mais próximo de nós, né? Nós vamos ver que, acho que houve um período, né? Houve um período da história em que as pessoas deixaram de evoluir, né? Tinham evoluído e regrediram para uma situação inicial, né? Nós vamos perceber, porque nessas datas aqui já existiam essas preocupações, né, de registrar ordens do que deveria ser feito por escrito, né, da forma deles lá, da escrita como eles tinham, e também essa questão de ter pessoas que já tinham um conhecimento maior, um estudo maior e que poderiam dar essa consultoria, prestar esse atendimento, né, para ajudar as outras pessoas, né? Aí em 1800, Hammurabi, na Babilônia, fez o uso de controle escrito e testemunhal e estabeleceu um salário mínimo, né? Então, olha lá, 1800 anos antes de Cristo, né? Em 1491 antes, os hebreus criaram um conceito de organização, princípio escalar, princípio de exceção, né? Do jeito deles, gente, com aquilo que eles tinham em mãos, né? Mas já tinham uma ideia do que seria isso. 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, na Babilônia,
criou o controle de produção e o incentivo salarial, né? Então ele já começou a ver que era importante algumas coisas aí pessoais, né? Os cuidados pessoais. 500 anos antes, Mencius, na China, a necessidade de sistemas e padrões. 400 anos, Sócrates, na Grécia, Ciro, na Pérsia, enunciado da universalidade da administração, necessidade de relações humanas, estudo de movimentos, arranjos físicos e manuseio de materiais, princípio da especialização. Olha que interessante, né? 400 anos ali, Sócrates e Ciro começaram a pensar em coisas que até hoje a gente procura desenvolver, né? E Platão também, né? Esqueci aqui, ó. Platão pensou no princípio da especialização. 175 a.C., Cato, em Roma, descrição de funções, né? Ou seja, descreveu que cada pessoa, as funções de cada pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da empresa que ele trabalhava, né? E aí, então, seguindo essa cronologia, né, isso aqui é mais curiosidade mesmo para a gente ver que as questões administrativas sempre estiveram presentes, né? Em 284, Dioclésio, na Roma, a delegação de autoridade, ou seja, dar autoridade para que outras pessoas pudessem tomar algumas iniciativas, né? Tomar poder de decisão, né? 1436, Arsenal de Veneza, contabilidade de custos, balanços contábeis, controle de inventários, linhas de montagem, administração de pessoas e padronização. Tá? Em 1525, Niccolo Machiavelli, na Itália, acho que é Niccolo, né? Machiavelli, na Itália, princípio do consenso e da coesão na organização, enunciado das qualidades de liderança e táticas políticas. Muito interessante, né? 1767, Sir James Stewart, na Inglaterra, teoria da fonte de autoridade e impacto da automação. Olha, impacto da automação, 1767, né? Coisa que nós viríamos a descobrir só agora, assim, né? Efetivamente. Diferenciação entre gerentes e operários e especialização. 1776, Adam Smith, na Inglaterra, princípios da especialização dos operários e conceito de controle. Aqui já está mais próximo do que a gente tem acesso hoje, né? O século 17 aí, como eu acho que eu falei lá na primeira aula para vocês, que a industrialização, né, os estudos propriamente ditos sobre administração, eles se iniciavam ali com a Revolução Industrial no final do século XVII. Então, 1776, né, já é por aí. Adam Smith já possui livros, né, publicados, né, sobre esse assunto. 1799, Eli Whitney, nos Estados Unidos, método científico, contabilidade de custos e controle de qualidade, amplitude administrativa. Em 1800, James Watt e Matthew Bultfon, na Inglaterra, procedimentos padronizados de operações, especificações, métodos de trabalho, planejamento, incentivo salarial, tempos padrões, gratificações natalinas e auditoria. Então aí já foi, né? Aí já estamos no século XVIII, em plena revolução industrial, né? E aí os efeitos da revolução industrial, que nós vamos ver o que seria, né? Começa a surgir assim de maneira mais clara, né? 1810, Robert Owen, na Inglaterra, práticas de pessoal, treinamento dos operários, planos de casos para os operários. Em 1832, Charles Babbage, na Inglaterra, ênfase na abordagem científica e na especialização, divisão do trabalho, estudos de tempos e movimentos, que é muito importante, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Contabilidade de custos, efeitos das cores na eficiência do operário. Quer dizer, já começaram a surgir os testes aí, né?
para melhorar a eficiência, capacidade e produtividade dos operários. 1856, Daniel C. McClung, nos Estados Unidos, uso do organograma para a estrutura organizacional, administração sistemática em ferrovias. Então começou-se a criar aí métodos mais descritivos e mais visuais de como seria a questão administrativa, né? 1886, Henry Metcalfe, nos Estados Unidos, Arte da Administração, Ciência da Administração. Tá? A arte da administração, que é a administração como algo que faz parte da cultura, cultural, começa a fazer parte da cultural, dos estudos, né? Despertar a necessidade de estudos mais aprofundados. E a ciência, o que é uma ciência? Nada mais é do que o resultado de estudos registrados de forma escrita, de forma documental, né? Dos resultados que são obtidos das experiências que são feitas. Então, ciência é o resultado disso, né? Em 1900, Frederick W. Taylor, nos Estados Unidos, administração científica, cooperação entre os operários e gerência, prêmios por produção, princípio da exceção, estudos de tempos e métodos, ênfase no planejamento e no controle. E nós vamos assim, nessa fase, né, de 1800 e pouco, aí, 1800, 1799 para frente, que se dá a Revolução Industrial, o início, né, da Revolução, e é a partir desse ponto que nós vamos tomar assim como base para explicar muito do que é feito ainda hoje em questões administrativas, tá? Uma observação importante, por que é a partir desse momento? Porque se você olhar aqui para trás, existem experiências, dados escritos, tal, mas a questão da ciência da administração começou apenas ali no século XVIII, ou seja, ciência, administração como um estudo realmente, né, com registro, com experiências. Por isso que nós vamos partir daí, tá? Então aí vem alguns grupos, né, algumas pessoas ou algumas instituições que influenciaram no que nós conhecemos como administração hoje. A primeira delas foi os filósofos, né? Então Sócrates disse lá, administrar é uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência, né? Então, assim, ele tinha a ideia, na ideia de Sócrates, a habilidade administrar é uma habilidade pessoal e que nem todos possuíam, né? Que precisa assim como se fosse um dom realmente, porque ela era separada, tanto quanto separada das informações escritas, técnicas, das regras e até mesmo da experiência, né? Platão definiu como preocupação com os negócios públicos e a forma democrática de governo. Então Platão já entendeu que a questão administrativa seria uma preocupação com os negócios que aconteciam nas relações públicas, né, das prefeituras, dos impérios, dos governos lá, né? E isso obrigatoriamente gerava uma forma mais democrática, né, de governar, né? Muito menos autocrática, mais democrática, né? Aristóteles, em seu livro Política, distingue monarquia, governo de um só, aristocracia, governo de uma elite, e democracia, governo do povo. Tá? Então, isso tem a ver com administração? Tem. Se pegar Sócrates, ele já falou da questão, né, Platão, ele já falou da questão da democracia no governo, né? Aí surgiu Thomas Hobbes, que defende o governo absoluto para impor a ordem, organizar a vida e garantir a paz. Então, quer dizer, já são
Na realidade são o quê? São visões de situações que passariam a ser administrativas, né? Que deveriam ser administradas. Então Aristóteles tinha uma visão mais aberta, né? Voltada para o povo, e Thomas Hobbes aí já tinha uma visão de que o governo tinha que centralizar para ele as ações administrativas, né? Para garantir ali a organização. Jean-Jacques Rousseau, a teoria do contrato social. O Estado surge a partir de um acordo de vontades. Então, reconhecimento pela sociedade da autoridade do governo. Tá? Então, aí ele parte para uma linha mais centralizadora também de autoridade, como forma de administrar. Né? Reparem vocês que aqui a administração está muito na área dos filósofos, por uma questão óbvia, não existia a Revolução Industrial nem nada ainda, ela está muito voltada para as questões do governo, né? Não das empresas, não das pessoas, da questão produtiva, mas do governo, né? Então, Karl Marx e Friedrich Engels, o poder político do Estado é fruto da dominação do homem pelo homem. Então, quer dizer, ele diz que a luta pela dominação que faz com que o poder político tenha frutos, né? Que tipo de fruto a gente não sabe, né? Positivo, negativo, ruim, enfim. Mas, assim, ó, como eu estou dizendo aí, são contribuições para uma análise mais profunda do que viria a ser a administração, tá? Então, essas são contribuições dos filósofos. E aí nós temos a influência da organização da Igreja Católica. Por que isso? Porque a Igreja Católica, em séculos atrás, ela era assim, junto com o governo, né, as monarquias, ela tinha o maior poder, né, de decisão e de controle. Então, muitas das primeiras ideias sobre administrar, elas surgiram de influências dessa organização da Igreja Católica. Tá? E o que são essas organizações? Normas administrativas, absorvidas das instituições do Estado, influência da igreja, né? Então, a capacidade de influir. E aí surge então os princípios da organização pública, que também foi uma influência da igreja. Tá? E aí a questão da centralização, estrutura rígida, que também foi uma influência da igreja. São esses três pontos que fazem parte das questões administrativas que a igreja influenciou. Mas de que forma ela influenciou? Essas normas administrativas é aquela questão da hierarquia, né? Como que funciona até hoje na Igreja Católica, essa questão hierárquica funciona muito. O Papa, os arcebispos, os bispos, né? Os padres, os diáconos. Então existe a maior contribuição da Igreja Católica para as estruturas administrativas que a gente conhece é essa questão da hierarquia, da organização hierárquica, que cada um toma a sua decisão lá, passa para o próximo que tem o seu campo de atuação, mas que tem que reportar para o seu superior, né? Então foi essa uma das primeiras ideias de estrutura administrativa, né? Isso também baseado no princípio da organização pública, que também é a mesma, né? Como que funciona uma organização pública? É a mesma coisa, né? Tem os mesmos princípios. E a centralização, né? Então tudo deve passar pelo crivo, né? E pelos olhos do seu superior, né? Da pessoa que é seu chefe, está superior a você dentro de estruturas administrativas. Nós pudemos ver ali nas primeiras aulas nossas, que eu comecei do final, né? Que essa questão dessa estrutura rígida e hierárquica, ela hoje assim, perdeu bastante da sua validade, né? Só que por muitos e muitos anos, né, foram essas estruturas que fizeram com que as empresas se desenvolvessem, né?
Então, elas, mesmo que elas estejam mais achatadas hoje, que o nível de, que é o tipo de trabalho, o tipo de organização permite uma participação, um trabalho mais colaborativo, ainda são essas estruturas que garantem um certo entendimento de como é o funcionamento de uma empresa. E as influências da organização militar. Então, o princípio da unidade de comando, né? Cada subordinado com um só superior. Unidade de comando é um princípio da organização militar, né? Que tem uma estrutura muito parecida com o que a Igreja Católica tinha também, né? Tem também, que é essa questão da hierarquia. O bispo fala com o padre, o padre fala com o bispo, então o bispo é responsável por X padres, enfim. E no comando militar é a mesma coisa, né? O capitão cuida enfim, e assim vai. Eu nem sei direito a estrutura correta, cabo, soldado, capitão, major, enfim, tem as patentes lá. E cada um cuida daqueles que estão logo abaixo dele, né? A hierarquia com graus de autoridade e responsabilidade. A arte da guerra, do general Sun Tzu. Planos, manobras, táticas, pontos fortes e fracos do inimigo e do exército. Que é uma questão militar, né? Porque o general Sun Tzu aí era um militar lá da China, lá, né? E ele criou esse dentro do plano de ação dele, com o exército dele lá, ele planos, manobras, táticas, análise do inimigo, enfim. E o princípio de direção, né? Todo soldado sabe o que se espera dele e aquilo que ele deve fazer. O pensamento estratégico e o planejamento. Então, todas essas organizações, de alguma forma, contribuíram para a formação de um conceito geral do que seria administrar, né? Todas elas, mesmo sem conhecer o termo administração, para que ele pudesse ser aplicado, eles exerciam funções que futuramente que passariam a ser funções realizadas pela gestão administrativa, né? Então, foi assim que funcionou. E aí surgiu, então, as influências da Revolução Industrial. Só para salientar isso que nós estamos falando, é aquela observação que eu fiz a respeito da administração como ciência, né? Como objeto de estudo, de teste e registro dos resultados, né? Então, a administração passou a ser tratada como uma ciência, né? Então, a primeira fase da Revolução Industrial, ela é conhecida como, ou chama-se de primeira Revolução Industrial, né? Foi com o carvão, o ferro e o vapor. Então, o que aconteceu? O ser humano, até então, todos esses filósofos, eles desenvolveram muitas coisas, né? Para sobreviver, as pessoas foram desenvolvendo formas de criar os objetos que elas precisavam para o dia a dia, tal. Mas isso tudo era feito muito de forma artesanal, né? As pessoas lá no fundo da casa delas, ou se reuniam lá em um local, mas enfim, não era nada definido, elas faziam, com os recursos que a natureza oferecia, elas faziam o tecido, a roupa que elas usavam, mas de forma muito artesanal, né? A Revolução Industrial foi o momento em que os seres humanos, de forma geral, começaram a entender que era possível criar máquinas, instrumentos, equipamentos que ajudassem a diminuir essa carga de trabalho e facilitar esse trabalho no dia a dia e também
produzir em maiores quantidades, que são as máquinas que foram criadas através da descoberta do ferro, do carvão, né, da queima do carvão e do vapor. Por quê? Aí o que aconteceu? A substituição do modo de produção artesanal pelo modo de produção de fábrica. Aí começaram a surgir as fábricas. Por quê? Porque aí, com a utilização do ferro para construir as parafernálias, as máquinas, com a utilização do carvão para aquecer como que eu posso dizer? Aquecer lá as grandes caldeiras que geravam o vapor. E a pressão originada do vapor fazia com que se girasse as engrenagens dessas máquinas, enfim, a máquina a vapor, né? A primeira, por exemplo, o primeiro trem a vapor, né? Depois surgiram navios a vapor, que é o quê? Jogando carvão lá, aquele calor fervia a água que passava por lugares, o vapor passava por lugares apertados e gerava uma pressão que fazia as rodas girarem, né? Então aí surgiu o quê? Mecanização da agricultura. As pessoas faziam os trabalhos na agricultura todos manuais, com animais, né? Tração animal, e eles começaram a criar lá aquelas máquinas a vapor que conseguiam fazer o trabalho dos animais e das pessoas, né? Aplicação da energia a vapor na indústria, então aquelas máquinas monstruosas da indústria. Desenvolvimento do sistema fabril, ou seja, as primeiras fábricas. O que eram fábricas? O que são fábricas? É um local comum onde muitas pessoas ou várias pessoas vão lá para realizar as atividades, fazer as máquinas funcionarem, né? O sistema fabril. E o desenvolvimento dos transportes e das comunicações. Porque começou a surgir, então, outras formas de transportar materiais ou pessoas, ou mesmo correspondências, né? Mensagens, através do transporte, né? Das máquinas a vapor, que não fosse apenas a tração animal ou mesmo a pé, enfim. E aí surgiu o que aconteceu? As comunicações passaram a ser mais fáceis, né? Porque eram menos cansativas, enfim. Os trens a vapor, né, começaram a surgir. Então isso foi a primeira revolução industrial. Por que chama-se revolução? Porque revolucionou realmente os conceitos da época, né, de manufatura, de trabalho. Aí surgiu a segunda fase, que é a fase que, logo na sequência, não muito tempo depois, 80, 90 anos depois, a fase do petróleo, descoberta do petróleo, do aço e da eletricidade. Aí, meu amigo, aí ninguém segurou mais, né? Então, já tinha o ferro, a máquina a vapor, né? Aí descobriram um outro componente conhecido como aço, que era mais resistente, mais flexível, mais fácil de manipular, mais leve também, né? E aí então acharam o petróleo e conseguiram transformá-lo e produzir combustível, né? Como para substituir o carvão, por exemplo, né? Com muito mais eficiência. E aí a eletricidade, que essa então nem se fala, né? A descoberta da eletricidade é o ponto assim que dá para dizer que é o ponto máximo de todas as tecnologias que nós temos hoje, né? Porque é a eletricidade que permite com que as nossas tecnologias de hoje funcionem, né? Então aí surgiu o desenvolvimento dessas máquinas que foram criadas aí na primeira fase, né? Aprimoramento, especialização do operário, aí começou a se preocupar em treinar realmente o operário para exercer funções específicas, cada um faz uma parte do todo, né? Domínio da indústria pela ciência. Então foi na segunda fase aí, né? Nessa segunda fase, que a ciência, o estudo, o registro dos resultados obtidos nas diversas atividades, registro físico, escrito,
né, que passou, então a indústria passou a ser regida pela ciência, pelos documentos escritos e elaborados, né? Então não era mais aquela coisa assim, ah, faz aí, vamos ver o que dá. Não, era baseado já em sequência, em passos, em processos, né? O desenvolvimento do capitalismo financeiro. Então isso gerou o quê? Fez com que as empresas começassem a enxergar um negócio chamado lucro, né? Então, mas antes disso não tinha lucro? Lógico que tinha, mas a principal função das organizações que geravam produtos, né, os lugares que que eles se reuniam para fazer manufaturas, era a subsistência, né? E a relação mais comum que existia entre eles era a relação de troca. Eu faço chapéu, você faz bota. Eu dou um chapéu para você, você me dá um par de botas, tá? Então isso era uma relação muito comum na época da manufatura, né? Mas era a preocupação principal era o lucro? Não, era a subsistência. É a partir do surgimento da industrialização das empresas e da segunda fase propriamente, que surgiram aí, está escrito aí em amarelo, né? Surgimento das grandes indústrias. Essas grandes indústrias então começaram a produzir em larga escala. E essa larga escala então gerou a possibilidade de lucros, de dividendos, de você não receber apenas para a sua subsistência, mas para você ter capital para desenvolver e para viver. Por isso, daí que advém muito essas divergências entre qual que é melhor, capitalismo, socialismo, é dessa situação que advém, né? Só que a roda não para, a roda gira e não dá para você retornar à primeira fase ali da subsistência, porque avançou-se já, né? Então você tem que procurar, como que eu posso dizer, conciliar essa situação de forma que todos possam tirar o seu proveito dela, né? Então, o desenvolvimento do capitalismo e o início da era industrial, do que nós conhecemos como indústria hoje, tá? Tem um filme que eu vou passar para vocês, encerrando essa aula de hoje, não na aula de hoje, mas na próxima aula será um filme, né? Que muitos de vocês já devem ter assistido, mas aí a gente conversando sobre essa época, vocês vão assistir o filme observando isso, que é o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin lá, que é um filme em preto e branco, mas ele tem momentos divertidos, ele faz uma espécie de uma paródia, né, do que era naquela época. E vocês vão poder observar que essa revolução industrial, a criação de grandes empresas, de grandes parafernálias mecanizadas, ela foi muito boa, mas ela também assim levou-se a um período, que é o período que o Charlie Chaplin deixa transparecer no seu filme, de que houve assim muitas incertezas, né? Se o homem tinha evoluído para o lado certo ou não, né? Então, dessas revoluções, principalmente da segunda revolução, começou a surgir as abordagens. O que são abordagens, gente? São realmente análises, pessoas, né, fazendo análise profunda da estrutura industrial e criando metodologias para explicar, para entender como que essa estrutura funciona ou como ela poderia funcionar melhor. Então a primeira abordagem que surgiu foi a abordagem clássica da administração, que é a primeira lá, por isso que chama clássica, né? Aquela que deu origem às outras. Então a administração científica, tá? Que foi a primeira lá, o primeiro estudo, ou seja, nós falamos o que é ciência. Foi uns caras lá com uma cabeça mais aberta, vamos falar assim, né, na época, e entraram dentro do ambiente de produção das fábricas. Eles começaram dentro do chão de fábrica, no ambiente produtivo,
por isso que teve algumas pessoas que até contestou isso, mas eles começaram esses trabalhos dentro do ambiente produtivo, do chão de fábrica, e entrou lá e fez uma análise com anotações, com observações de tudo que ocorria e gerou ali documentos escritos com provas de resultados, etc., que nada mais é do que algo científico. Então eles deram ênfase, esses primeiros que foram estudar, esses primeiros, eles deram ênfase nas tarefas. Então eles foram basicamente estudar o que eram essas tarefas, o que cada um fazia dentro daquele ambiente de fábrica, né? E analisando, registrando e computando, né? Guardando os resultados dessa análise. Então eles deram ênfase às tarefas. A teoria clássica da administração deu ênfase nas estruturas, ou seja, além das tarefas individuais, existia toda uma estrutura, como que essa estrutura era e como ela deveria ser, como ela deveria funcionar. Então vamos lá, na administração científica, que é a das tarefas lá, né? O que aconteceu? O nome administração científica foi dado devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de aumentar a eficiência na indústria da época. Então eles tinham os métodos já de outras coisas, né? E eles falaram assim, vamos aplicar esses métodos aqui na mão de obra para ver o que acontece. Então o objetivo, busca da eficiência das organizações por meio das tarefas, tá? Dos trabalhos do operário. Então, buscar melhorar a eficiência, melhores resultados, através do desenvolvimento das tarefas, dos trabalhos que os operários. Ou seja, foi concentrado nos operários que executavam as atividades. Os principais métodos científicos aplicados aos problemas da administração são a observação e a mensuração. Ou seja, eles pediam para a pessoa fazer o trabalho dela, eles observavam e mensuravam, ou seja, registravam como que aquilo era feito, de que forma, o resultado que aquilo dava. E aí Taylor, tá? Aí surgiu nessa análise, nesse estudo, surgiu um cara chamado Taylor, que escreveu e desenvolveu a administração científica. Então, esses estudos, ele fazia parte das pessoas que fizeram esse estudo, e seus estudos colocam ênfase nas tarefas dos operários, tá? Como eu disse lá no começo, como o operário faz, qual o resultado que esse trabalho do operário gera e o que o operário deve fazer para melhorar esses resultados, essa eficiência. Então, algumas pessoas que seguiam ele, Gantt, Gilbert, Emerson, Ford, ó, que vai aparecer depois, Barth, dentre outros. Tá? Então, aí nós temos, dá para dividir em duas fases a questão do Taylor, né? Da obra de Taylor, que foi o pai da administração científica. Primeiro período, ele publicou o livro Direção das Fábricas, né? Shop Management, aí, 1903, tá vendo? Comecinho do século XIX, então publicou esse livro. Trata das técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio de estudos dos tempos e movimentos. Estudos do tempos e movimento, guardem bem isso, tá? Olha, por isso que é importante. O estudo do tempos e movimentos, ainda hoje, com toda a tecnologia que existe, ele é a essência da otimização de um trabalho dentro de uma organização. Ainda hoje. Uma empresa, uma organização que possui um registro adequado, confiável desse estudo de tempos e movimentos de todas as suas atividades dentro da empresa, certamente é uma empresa diferenciada, tá? E nós vamos ver depois o que seriam esses estudos de tempos e movimentos, né? Segundo período de Taylor foi a publicação do livro Princípios da Administração Científica, que foi em 1911. Então ele relata que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral da empresa. O que na realidade ele está querendo dizer com isso? Que
não basta apenas você observar o que o operário faz, mas direcionar esse operário. Então você tem que criar uma estrutura de hierarquia, aonde exista uma pessoa que cuide desses operários, que direcione esses operários, que tenha condições de passar para eles o que é necessário ser feito, como deve ser feito, de perto. Então aí começam a surgir as primeiras estruturas organizacionais, né? Estrutura hierárquica, né? O presidente, diretor, gerente geral, supervisor, chefe de área, começa a surgir essas denominações, tá? E aí, dentro do primeiro período de Taylor, o objetivo de uma boa administração é pagar salários melhores e ter baixos custos de produção. Então, já lá, né, lá na época de Taylor, 1900, já existia essa análise, esse cuidado com salários melhores e ter baixos custos de produção. Então, a preocupação com esses custos de produção, ela era grande. Por que ela era grande desde aquele tempo lá e continua sendo até hoje? Porque as empresas perdiam muito. E como não existia um sistema administrativo, quando surgiu a primeira Revolução Industrial, a segunda, o que acontecia? A empresa tinha, às vezes, um volume enorme de serviço de produção, mas um resultado financeiro muito ruim. Por quê? Porque ela não se preocupava com os custos da produção. Não tinha nada que dizia, você tem que se preocupar, você tem que calcular se você está tendo lucro ou não, né? E os salários do funcionário, esses salários melhores que ele está aqui dizendo aí, não é que os funcionários ganhavam bem, é que aquele que mais produzia ganhava mais. Então era assim uma produção por... era um tipo de remuneração por volume de produção, né? Então quem ganha menos, quem faz menos, ganha menos. Quem faz mais, ganha mais, tá? A administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa para estabelecer processos padronizados. Então começou -se a se preocupar também com padronizar trabalhos, né? Processos. Então assim, porque o que acontece? Se você não padroniza, se você não registra, você não gera uma sequência lógica de atividade, quer dizer, cada um vem e faz de um jeito, e aí como que você faz, por exemplo, mede, por exemplo, tempos e movimentos de algo que não tem uma padronização? Então, primeiro é necessário padronizar, ou seja, todo mundo vai fazer desse mesmo jeito, nessa mesma sequência, para depois você poder medir tempos e movimentos disso e saber exatamente o que é. Condições de trabalho devem ser adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Então a preocupação com o ambiente de trabalho, ela era voltada para cumprir o determinado pelas normas e não exatamente conforto do empregado ou situações de insegurança, risco, nada disso, né? Os empregados devem ser treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar sua tarefa de forma eficiente. Então aqui ele diz mais da especialização do trabalho, né? Cada funcionário deve cuidar aí de aprender um ofício da forma mais aperfeiçoada possível para que fosse mais rápido, né? Adquirindo velocidade e agilidade ali. A administração precisa criar um bom ambiente psicológico para que ocorra a cooperação entre os operários e patrões. Então, já tinha-se essa preocupação, mas não era uma preocupação primária, né? É assim, ó, se for possível um ambiente sadio, maravilha, né? E aí, para Taylor, as indústrias de sua época padeciam de 3 males. Então foi o que ele detectou lá nos seus estudos. Vadiagem dos funcionários, ou seja, levava o menor desempenho funcional e a redução da produção. Na cabeça de Taylor, nos estudos que ele fez, e ele não tirou isso do nada, né? Lembra-se que nós estamos falando de ciência, né? Que ele fez estudo. O funcionário, via de regra, era vagabundo, vadiagem. O que ele queria dizer? Que se o funcionário só trabalhava enquanto a chefia estivesse olhando o seu trabalho, né?
assim que a liderança, a pessoa responsável por organizar saísse do ambiente, ele parava de trabalhar. Tá? Essa foi a conclusão que ele tirou. Né? O segundo mal, desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Então aqui entra uma situação que existe até hoje, né? Que acontece, as empresas cometem esse erro até hoje, por incrível que pareça. Coloca uma pessoa para gerenciar um determinado local, mas ela não conhece como que é a rotina daquele local. Então, o que acontece? Duas situações. Ela pode começar a exigir coisas que não são possíveis de ser feitas das pessoas que executam, ou as pessoas que executam podem enganar ela e ela achar que está tudo bem. Né? Então, se ela não tem um conhecimento do tempo necessário para a realização de cada atividade, como ela pode chegar para a pessoa que executa e dizer assim, ó, você vai fazer 4 hoje, você vai fazer 5 componentes hoje. Ela não sabe, ela tem que ter essa noção, ou ela tem que ter onde consultar essa informação. Então, ele diz que o segundo mal, né, que ele detectou foi esse, que a gerência geralmente não tinha, né? Qualquer semelhança com a realidade nossa não é coincidência, tá? Falta de uniformidade das técnicas e do método de trabalho. Então, uma coisa que ele detectou lá, que hoje está muito evoluído, né? Muito mais fácil de se entender, mas ele detectou que não tinha uniformidade. Então, as pessoas faziam cada um fazia de um jeito, dentro de um tempo, utilizando um material, um produto diferente. E isso gera situações de qualidade, de atendimento diferente, né? Então, nós pudemos, para encerrar, né, pudemos conhecer um pouco desse início aí da Revolução Industrial, dos primeiros conceitos, das primeiras ideias. E nós vamos perceber no decorrer de todas as outras aí, que nós vamos ver, que esses princípios eles vieram sendo aprimorados, acrescentados, né, melhorados, melhor estudados, e estão presentes nas teorias mais modernas que existem hoje, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de você, eu vou encerrar por aqui, de vocês, vou encerrar a videoaula aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, tiver alguma colaboração a dar, algum exemplo, algum comentário, coloquem lá na área de postagem que a gente vai aí acompanhando com prazer, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Bom descanso, boa noite, até a próxima aula.